Quer te surpreender em uma decoração de casamento sofisticada e moderna? Hoje eu vou te ensinar a como criar um arco de mesa orgânico com os balões da linha Premo da Balões São Roque. Para esse trabalho, iremos utilizar os balões da linha Metallic. Iremos utilizar o balão de 11, 5 e 16 polegadas, na cor Marfim Pérola, que é uma tonalidade muito linda. Iremos utilizar o balão bolha transparente nas polegadas 24 e 36. Como material complementar, iremos utilizar o nosso inflador convencional, iremos utilizar também o nylon 0,60 e uma tesoura. Como já dito, nesse projeto nós vamos utilizar o marfim perolado da linha Metallic. Essa tonalidade traz muita sofisticação e você consegue entregar um resultado diferenciado no seu trabalho. Me acompanha no processo da execução do nosso cluster. Nós vamos fazer o arco apenas com balões 11 e depois nós vamos agregando com nossos balões 16, o bolha e o balão 5. E os balões eles são inflados, eu dou uma leve amassadinha para que ele fique ainda mais redondo. Aqui ó, dou essa leve esticada aqui ó, para que fique bem firme o nosso cluster e dou um nozinho convencional. E repito o processo com os outros dois balões para formar o cluster. Olha só, nó esticada, dou uma voltinha e um nozinho convencional. Meu cluster está formado. E assim eu vou repetindo o processo sucessivamente para a realização da nossa guirlanda. Galera, essa tonalidade, que é o marfim perolado, é uma paleta de cores mais sofisticada. E essa ocasião, que é uma mesa de casamento, ela realmente exige isso. Então, essa é uma paleta de cores ideal para você trabalhar em questão de casamento, coisas do tipo, coisas mais sofisticadas. Vocês vão ver no final o resultado que ela vai trazer para o nosso trabalho. Importante também, verifiquem só, olha só, é os tamanhos dos balões que eu utilizo. Como eu vou fazer uma guirlanda orgânica, não tem necessidade de padronização dos tamanhos dos balões. Agora nós vamos realizar a montagem da nossa guirlanda. Como que eu realizo isso? Eu pego o meu nylon 0,60, pego um cluster de balão, eu dou umas voltinhas para poder travar e também, após essas voltinhas, eu dou uns 2, 3 nozinhos para que esse balão possa não escapar, não possa correr, de alguma maneira ele possa soltar a minha guirlanda. E assim, subsequentemente, eu vou encaixando dessa maneira aqui, olha só, os meus clusters, um no outro. Dou umas 2, 3 voltinhas e já está travado, vejam só. E eu repito o processo, até a guirlanda alcançar o tamanho que eu preciso, olha só. Eu encaixo essas duas partezinhas nas duas partezinhas que estão viradas para mim aqui, ó. Vou tentar mostrar de uma forma mais fácil para vocês. Olha só, essas duas partezinhas nas outras duas. E assim eu vou ganhando volume dessa maneira. Eu prefiro guirlandar dessa maneira porque eu ganho volume. Assim. Vejam só. E a minha guirlanda dessa maneira, ela vai ficando bem firme. Eu dou umas 2, 3 voltinhas nos balões para dar uma travada. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 voltinhas eu dei aqui, ó. E ficou bem travado, vejam só. Fica uma guirlanda firme. Eu consigo trabalhar bem com elas e eu não fico com aquela guirlanda mole, ruim de trabalhar. Galera, já no fim dessa guirlanda, eu deixei um pedaço de nylon. Para quê? Para que eu possa terminar de dar a volta na mesa e assim eu vou prender a minha guirlanda com o meu próprio nylon da própria guirlanda. Vejam só, eu passo o nylon por trás da minha mesa, seguro a pontinha dele. O nylon, eu vou prensar ele bem aqui, ó, para que ele possa realmente dar essa voltinha na mesa e ficar bem travado, olha só. Aí eu dou 2, 3 voltinhas aqui, travo em outro balão e pronto, a minha guirlanda está travada. E assim eu vou repetir o processo para que eu possa preencher essa frente aqui também. Lembrando, galera, vejam só, já estou com a outra guirlanda pronta aqui, deixo o nylon sobrando, passo o nylon por trás da mesa para que ele possa me auxiliar no travamento dessa guirlanda. E assim eu venho modelando, vejam só. Eu venho encaixando ele onde eu quero que ele seja encaixado. Olha só, esse balão, ele estava dessa maneira aqui para dentro. O que eu estou fazendo? Eu estou vindo eu mesmo dando uma ajustada
para deixar o arco da maneira que eu realmente quero. Isso é de profissional para profissional, sabe? Cada um vai enxergar o seu toque no seu trabalho. Eu, particularmente, enxerguei isso. Eu imaginei, se eu puxar esse arco um pouco para fora e esse aqui um pouco para dentro, eu vou ter um resultado melhor. Esse balão é o bolha transparente 24. Dá uma leve esticada nele e infla, para que ele tome a totalidade que você precise. Olha só como ele entrega um resultado incrível. Tem um brilho excelente, o formato dele fica ótimo, qualquer coisa também você pode ir modelando, mas veja só, ele já vem no formato que você precisa. O que eu vou fazer? Eu vou murchar para que eu possa fazer o nosso balão encapsulado, que é o 16 dentro do bolha. Como o látex é bem resistente, eu só dou uma dobradinha, vejam só, e insiro para dentro do balão bolha 24. Após o balão 16 estar dentro do nosso balão bolha transparente, eu realizo o processo de inflá-lo. E aqui, ó, o nozinho dele, o que eu faço? Eu utilizo o próprio balão de látex, o 16, dou uma voltinha segurando aqui o bolha e dou aquele nó convencional. E aqui, ó, eu fico com o próprio gargalo do 16 para poder realizar a amarração do nosso arco. Isso facilita e adianta muito o nosso tempo na nossa montagem. Vejam só, tem esse resultado no final, olha só. Agora nós vamos inflar o nosso balão bolha transparente 36. Repito o processo, dou uma esticada nele e depois eu inflo o balão. Abro ele certinho aqui e inflo o balão. O balão 36, gente, ele entrega pra gente um tamanho excelente e que realmente dá uma diferenciada no nosso trabalho. Aqui o que eu faço? Eu estico o gargalo do balão, dou uma voltinha aqui, ó, para fazer a amarração dele e travo, olha só. É um nozinho convencional e ele fica dessa maneira. O que eu faço? Para garantir, vem aqui e dou outro nozinho por cima. Gente, isso daqui dura meses, esse balão inflável. Eu, particularmente, eu trabalho dessa maneira. Eu ganho muito tempo e agilidade trabalhando assim. E eu fico também com o gargalo para poder realizar a amarração no nosso arco, que também ganha muito tempo. Galera, eu queria mostrar para vocês a diferença de tamanho do balão bolha 24 para o 36. E você vê que essa diferenciação de tamanho é o que entrega um resultado ainda melhor para o seu trabalho, para a sua guirlanda. Então é muito importante você ter esses dois tamanhos no seu arco. Como dito, eu também vou colocar os balões 16 sozinho, já incluso aqui. Eu não coloquei no começo para que essas guirlandas não pudessem me atrapalhar de alguma maneira a encaixar ele nesse espaço da mesa. Nós vamos inflar os nossos balões 5, que formam os clusters de encaixe, que eu chamo de encaixe no nosso trabalho. O que eu faço? Esses clusters, eu faço eles com 2 balões e com 4. Então, gente, olha só, eu vou fazer um aqui para que vocês possam ver como que fica essa montagem desse cluster. Faço 2 duplinhas e formo o meu cluster de encaixe. Vejam só como que ele fica. E agora eu vou fazer aqui para vocês verem a duplinha sozinha. Lembrando, não precisa de ter tamanho exato, tá? Vejam só, dessa maneira que eu realizo meus encaixes. Galera, agora para o encaixe, lembrando só, eu vou utilizar o próprio gargalo que ficou aqui do encapsulado. Pego o gargalo do meu próprio balão 11, dou uma voltinha um no outro e dou um nozinho convencional. É uma amarração, gente, que é para realmente isso aqui, ó, você ganhar tempo, ficar firme, não solta, sabe? Os gargalos dos balões 11 e 16 são muito bons, então você tem um resultado incrível e rápido. Olha só, a instalação do balão bolha. Utilizo o próprio gargalo, busco lá no meu arco um gargalo do nosso balão 11. Estico bem na pontinha aqui para ficar mais firme e mais dentro do meu arco. O balão bolha com látex eu dou 2 nozinhos para travar, para que ele possa não correr. Legal? Olha só, dei um nozinho. Agora eu vou dar outro nó. E coloco essa sobra dele para dentro, para que não fique à mostra. Esse é um detalhe aí que eu faço para não ficar mostrando muito, não ficar muito
sei lá, né, mostrando algumas imperfeições, alguma coisa que vai atrapalhar o meu resultado. Às vezes, quando fica a amostra também, o que eu faço? Eu pego 2 balãozinhos e já coloco juntamente com o balão bolha. E aí, olha só, eu tenho esse resultado aqui, ó. Não tem amostra nenhuma de, sei lá, de sobra de balão, coisa do tipo. Ele ajuda a dar esse acabamento também no balão bolha. Galera, após o nosso arco pronto, caso vocês verifiquem algum lugar que necessita, um exemplo, de um cluster adicional, de um encaixe adicional, coisa do tipo, vocês podem fazer esse tipo de trabalho. O que eu analisei aqui? Vejam só. Eu analisei que aqui, ó, aparentemente, sobre a minha concepção, eu precisaria de um preenchimento. Então eu fiz esse cluster e eu vou inseri-lo aqui, ó. Vou pegar um pedaço de nylon e vou travar ele aqui, ou vou travar também gargalo com gargalo. Essa é uma vantagem que a gente tem. Vejam só, ele toma a proporção que eu quero. Após isso eu posso inserir um encaixe aqui, vai ficar legal. E eu venho desconstruindo o meu arco. O que eu queria focar para vocês, galera, é que o trabalho é dessa maneira. Vejam só, aqui é um outro ponto que eu senti que precisava de um balão para poder dar esse encaixe. E assim eu venho fazendo, eu venho dando formato no meu trabalho. Caso eu sinta que aqui precise, eu venho fazendo essa adaptação. Já com a nossa guirlanda instalada no local, os nossos bolhas e encapsulado posicionado, agora nós vemos dando acabamento com os nossos encaixes. Nozinho convencional, finalizamos nossos encaixes, posicionamos os nossos decorativos. E agora o que eu vou fazer para dar ainda mais um diferencial? Eu vou amarrar um pedaço de nylon aqui no nosso encapsulado e no nosso bolha, e eu vou fazer aqui uma espécie de balão pendurado, mas eu vou deixar sempre assim, dando uma diferenciada, tanto de espaço, quanto de altura e tamanho também. Vocês vão ver só como vai trazer também um resultado diferenciado para o nosso trabalho. E assim, galera, o trabalho vai tomando forma, gente. Vem comigo nesse processo. Para realizar esses pendentes com o nylon, o que eu faço? Olha só, dou uma voltinha no nylon, como se eu fosse dar um nozinho, passo o meu balão bolha aqui dentro, olha só, e travo ele. Firmo bem o nozinho e repito o processo. Eu dou uns 3 nozinhos aqui para que realmente ele fique bem travado, não aconteça dele escapar, coisa do tipo, ou soltar. Então olha só, dei 3 nozinhos aqui, ficou bem firme. Para dar acabamento, o que eu faço? Eu pego a tesoura e realizo eu tiro essa parte aqui, ó, para dar um acabamento melhor, para ficar mais bonito. Tiro esse pedaço de nylon sobrando também, ó. E esse é o resultado que eu tenho. Fica com um acabamento excelente. Legal? Me acompanha agora no processo de instalação. Tinha um pedacinho de nylon sobrando aqui, ó. E eu vou dar a volta aqui no meu próprio painel, aqui no meu pergolado. E aqui, olha só, eu já vou dar esse nozinho. Vai ficar muito mais fácil a minha instalação. E depois, gente, eu só venho aqui com a tesoura e tiro os excessos. Aqui, ó, já está travado, bem posicionado onde eu quero. E venho com a tesoura tirando os excessos de nylon, coisas que venham a mostrar aí. Gostou desse vídeo? Para mais conteúdo como esse, segue o perfil da Balões São Roque, curte, comente e compartilhe, e também acesse o link na descrição do catálogo de toda a linha Premium da Balões São Roque.